Oi, bom dia, tudo bem? Meu nome é Leonardo Cruz, eu sou membro do comitê de seleção do Festival É Tudo Verdade. Em nome do Amir Labaki, o diretor do festival, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui para essa conversa sobre distribuição de documentário, que acho que é um assunto muito relevante para a gente falar, especialmente porque esse é um gargalo potencial que a gente enfrenta no Brasil. Quanto mais a gente consegue alavancar a produção, às vezes esses filmes não conseguem chegar ao público. Queria agradecer ao pessoal do Itaú, que nos recebe com muito carinho e abraça o festival mais uma vez aqui no Itaú Cultural. Queria dizer que esse é um debate feito em parceria entre o É Tudo Verdade e a ABD São Paulo, que é a Associação Brasileira dos Documentaristas e Curta-Metragistas, na sua seção aqui do Estado de São Paulo, e também da APAN, que é a Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro. Para essa conversa aqui sobre documentário, a gente convidou a Isis Valenzuela, que está aqui do meu lado, que é produtora, diretora de cinema, sócia da Tabuleiro Filmes. O Daniel Solar Santiago, também produtor e documentarista, que está trabalhando com cinema e com audiovisual desde a década de 70. O Ibirá Machado, que trabalha com distribuição de cinema e é fundador da Descoloniza Filmes, tem uma trajetória na Vitrine Filmes também, né, Ibirá? E a Marina Pompeu, que é cineasta e trabalha na equipe de projetos, análise de projetos do Canal Brasil. Bom, eu vou começar essa conversa com uma primeira pergunta comum a todos. Cada um vai ter um tempo ali de até uns 10 minutos para essa primeira resposta. Depois eu vou emendar com outras perguntas, vou abrir para questões de vocês. Então, sintam-se à vontade para fazer pergunta. A gente vai ter um microfone circulando na plateia daqui a pouco e espero que vocês aproveitem a conversa, tá bom? Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, eu queria começar aqui pela Isis. Quais são hoje as maiores dificuldades para distribuir documentário no Brasil? Bom dia, primeiro, para todo mundo. Queria agradecer bastante o convite, estou muito feliz de estar aqui, poder conversar um pouquinho com todos vocês. Só me apresentar também um pouquinho antes, eu sou da Tabuleiro Filmes. A Tabuleiro é uma produtora que tem 12 curtas-metragens, então minha experiência até agora são curtas, e eu vou falar bastante do ponto de vista de quem faz curta-metragem. A Tabuleiro ela é uma produtora que pensa cinema como um dos objetivos principais, a representatividade, pensar um pouco em fazer cinema e trazer novos pontos de vista, e uma coisa que a gente pensa bastante é como fazer isso de uma forma orgânica e que talvez trazendo pessoas para fazer, né, as pessoas atrás das câmeras, as pessoas que fazem, que contam suas histórias, naturalmente vão contar histórias de um ponto de vista diferente. E esse é nosso objetivo com todos os curtas que a gente faz. Dentro desses curtas, 4 são documentários, 2 deles eu dirigi. E então, bem, passei por assim, vários conflitos e vários problemas para conseguir distribuir isso, porque, em primeiro lugar, o pensamento é curta-metragem. Qual que é o tipo de distribuição de curta-metragem que você faz? Existe distribuição de curta-metragem? E eu acho importante a gente pensar assim em uma distribuição e em uma divulgação. Pode não ser um mercado consolidado, onde você tem tantas garantias de conseguir esse dinheiro de volta, mas o próprio longa-metragem também não tem toda essa garantia. Mas eu acho importantíssimo, quando você se coloca para fazer um filme, muitas vezes com dinheiro público, você se dedicar totalmente e conseguir pensar totalmente como você vai chegar ao máximo de público possível com esse curta-metragem. E muitas vezes a gente não está preparado para isso, né? Depois de 12 curtas, eu comecei a ver que dá, sim, para você pensar em jeitos diferentes. Os problemas principais para isso, claro, eles são
escassos, eles não são pouquíssimos, mas dá para fazer. O primeiro, festival é uma coisa que existem vários e é necessário um planejamento para você conseguir mandar o máximo possível para os festivais. O que eu encontro como dificuldade nos festivais? Para mim, o principal é curadoria, assim. Para mim, e passa muito pelo objetivo da Tabuleiro, que é a gente quer trazer diferentes pontos de vista e várias vezes a gente encontra festivais em que passando pela curadoria você não consegue ter essa diferença de visões nos festivais para abarcar outros curtas-metragens que talvez tragam outros assuntos novos, ou não só assuntos, novas linguagens e jeitos diferentes de fazer, jeitos diferentes de você se relacionar com o audiovisual. Além disso, a relação com os canais de TV, que a gente tem aqui, a Marina do Canal Brasil. Mas eu vejo um potencial imenso para você conseguir vender isso. Praticamente todos os curtas, acho, da Tabuleiro foram vendidos, Canal Brasil e outros canais também, mas o Canal Brasil. E é um jeito de você conseguir distribuir, divulgar o curta-metragem. Acho que, por enquanto, é isso. Assim. Obrigado, Isis. Daniel, por favor. Alô. Bom dia a todos. Eu tenho uma produtora. Essa produtora existe desde 95. Antes de abrir essa produtora, eu trabalhei muito com longas-metragens. Né? Eu fui da equipe do Pichote, Black Tie, enfim. E tive uma experiência muito importante para mim, foi a minha escola de direção e documentários, que foi uma experiência na Blimp Filme. A Blimp Filme foi uma produtora paulistana, existiu na década de 70, ficava aqui na Bela Vista, na Joaquim Eugênio de Lima. E essa produtora era do Guga de Oliveira, que era irmão do Boni da TV Globo. Entre os projetos que a Blimp fazia, filmes, longa-metragem com Roberto Carlos, entre outros, a Blimp era responsável por fazer o Globo Repórter. E foi nesse momento que eu fui indicado para essa produtora. E ali foi a minha escola. Por que uma escola? Porque a Blimp Filme conseguiu reunir, no momento, vários diretores que se ocupavam em dirigir o Globo Repórter. Então, o Eduardo Coutinho estava lá, o Leon Morisma, né, o Sérgio Muniz, o Silvio Bach, entre outros. Né? E era um momento que o Globo Repórter realmente ele era um diferencial da ficção. Ele era o documentário na televisão. Então, essa foi a minha experiência de trabalhar com esses diretores e observar a forma que eles trabalhavam e como faziam o documentário. E, enfim, ela produziu muitos documentários nesse período, alguns bem significativos, porque, inclusive, já não existia o docudrama ainda, mas alguns documentários eram ficcionados também, porque Maria Bonita, né, Lampião, bom, enfim. Essa foi a escola. E, nesse momento, esses documentários eram feitos e a TV Globo exibia. E o que eu encontro é uma inversão até de valores no que diz respeito à realização do documentário. Porque a gente sempre começava o documentário pensando
em realizar pura e simplesmente, né, e encontrar alguém que distribuísse esse produto na primeira janela, cinema, enfim. Mas, hoje, o que eu vejo é que nós estamos muito dependentes dos distribuidores. As escolhas que se faz dos títulos, né, dos conteúdos, e esse diálogo não flui, né, com vantagem para o realizador. Então, assim, os editais, a proposta dos editais começa que você precisa ter um distribuidor para participar do edital. Mas sem um distribuidor, a sua proposta sai enfraquecida. Então, temos que, de alguma maneira, encontrar esse distribuidor, convencê-lo que nós temos um produto, um conteúdo bom. Então, para isso, os últimos documentários que eu tenho feito, eu tenho sido obrigado a fazer um teaser, porque é difícil explicar como o documentário não tem o roteiro, como na ficção, que você conta um filme de cabo a rabo, como ele vai ser feito. O edital, o documentário, você apresenta um argumento, você apresenta uma justificativa, você apresenta uma sinopse, e o documentário, você tem uma ideia de como você começa, você nunca tem uma ideia de como você vai terminar esse filme, porque na trajetória dele, ele é mutante, né? Enfim, mas com essas mudanças agora, com novas janelas, nós temos agora o streaming, nós temos agora o VOD. No Tudo Verdade, 2 projetos meus participaram da competição nacional em 2004 e 2012. 2004, Família Alcântara, 2012, Coração do Brasil. Mas assim, as dificuldades são as mesmas, né? Eu tenho projetos que, por exemplo, estão em fase de finalização e não tem distribuidor ainda, né? Porque o distribuidor também pede, alguns deles pedem que você apresente um primeiro corte para decidirem se vão ou não apoiar o seu projeto. Enfim, para começar, eu acho que para começar a conversa, eu acho que muitos dos realizadores que trazem projetos para o Tudo Verdade, que é um festival prestigioso, né, prestigiado, o Tudo Verdade tem feito público, tem possibilitado ao público esse contato com o documentário, esse contato internacional com o documentário. Isso é de uma importância, de muita importância, porque a gente consegue, no mês de abril, todos os anos, há 23 anos, a gente consegue ter uma amostra daquilo que está acontecendo no mundo. Então, há uma curiosidade muito grande para saber. E depois que passa o festival, a vida segue, e no Brasil a gente continua com as nossas dificuldades, as nossas lutas, para que o documentário realmente chegue à maioridade, tenha o seu espaço no cinema, na televisão, porque o documentário é necessário. Eu vi alguns filmes dessa mostra agora, e todos eles apontam para a preservação da memória, não é? O documentário é sobre o Fernando Birri, né, fundador da Escola de Cuba de documentários. Ele fala no final que o que é utopia? E ele responde: a utopia é um projeto. Quando a gente tem um projeto, a gente segue com ele e até torná-lo, né, realidade. Então, está aí a minha fala para a gente começar a conversa. Obrigado a todos. Vamos passar a bola agora para o Ibirá, para um distribuidor. A gente ouviu os produtores agora a bola está na distribuição, Ibirá. Jogou batata quente agora aqui.
Bom dia a todos. Eu vou, então, pegar completamente o seu gancho. Eu comecei a distribuição em 2011, com a Vitrine. Na verdade, eu distribuí 2 filmes antes de entrar na Vitrine Filmes, em 2011. A Vitrine tinha acabado de nascer quando eu fiz esses 2 primeiros. E esses 2 primeiros foram feitos de forma independente. Foi uma ficção e um documentário, ou seja, sem distribuidor, né? O documentário que foi esse primeiro que eu fiz a produção de lançamento na época, foi um documentário chamado Solidão e Fé, sobre os peões de boiadeiro. Ele tinha ganhado na época o prêmio de público no Festival de Tiradentes, e aí depois ele estava aqui no É Tudo Verdade na época, e aí foi lançado nos cinemas logo em seguida. Bom, por ter ganho o prêmio de público em Tiradentes, isso significa que ele, pelo menos em Tiradentes, ele fez um bom público, teve uma boa repercussão. Não É Tudo Verdade, consequentemente, trazendo esse sucesso de Tiradentes, ele fez um excelente público, Não É Tudo Verdade. E quando entrou nos cinemas, por mais que tenha sido distribuição própria, foi uma distribuição bem feita pelos produtores. Mas quando ele entrou nos cinemas, no primeiro final de semana fez 33 pessoas. E aí foi meu primeiro choque assim de realidade sobre esse mundo da distribuição dos documentários. Eu não tinha experiência com cinema, com distribuição, então eu levei um choque. Naquele momento eu não entendi o porquê, né? Com um documentário que faça um sucesso desse jeito, ele teve até uma boa, depois nesse momento da estreia nos cinemas, uma boa repercussão nos jornais, enfim, de crítica também. Então ele tinha todos os elementos possíveis, mas aí na hora de chegar comercialmente nos cinemas ele não funcionou. E aí em seguida a esse filme, literalmente um mês depois, eu entrei na Vitrine Filmes. A Vitrine tinha meses de vida e ela estava começando a primeira sessão Vitrine. Não, ela já estava engatando na segunda sessão Vitrine quando eu entrei. A primeira sessão Vitrine tinha sido 2 meses antes, eu estava começando a segunda sessão Vitrine, e a sessão Vitrine era justamente uma ideia de juntar um grupo de filmes que tivessem alguma dificuldade. Acho que dificuldade não é o melhor termo. Que já apresentasse alguma característica que fosse significar uma dificuldade de distribuição, de público, na real, no final das contas. Acho que a Silvia, da Vitrine, quando ela teve essa ideia da sessão Vitrine, a ideia era juntar um grupo de filmes, já na época, pré-vendidos ao Canal Brasil, com o dinheiro, ela conseguiu possibilitar colocar o filme em cartaz, meio que, na época, não era ao mesmo tempo como é hoje. Era uma semana em cada sala, em cada cidade do país, e esses filmes tinham essa garantia de ficar uma semana independente do público. Se o público fosse bem, aí ele continuava, né? Mas ele tinha uma garantia de que ia entrar em cartaz essa uma semana em cada uma dessas cidades, e isso usando o dinheiro do Canal Brasil, que juntava ali com todos, então era uma espécie de distribuição coletiva que acontecia. E não eram todos documentários, mas a maioria era documentário na época. E foi um caminho que funcionou por um tempo. Não funcionou exatamente no sentido de ter um super público, não era esse o objetivo, mas funcionou no sentido de garantir uma distribuição em lugares ou capitais que eventualmente o filme não chegaria. E é um pouco até triste dizer em capitais, se a gente pensar, o Brasil tem 5.500 e não sei quantas cidades, e capitais são apenas 26, e ainda assim, sei lá, o total de capitais possíveis de se distribuir um filme independente. E ainda por cima, um documentário são metade dessas 26 capitais. Então, na real, uma melhor distribuição possível continuava na época, mas ainda hoje é muito parecido, sendo muito pequeno, pensando num território como o Brasil. Bom, mas, enfim, os anos foram passando, eu acabei saindo da Vitrine, e quando eu saí da Vitrine, eu continuei distribuindo daí de forma independente. Eu passava a ser contratado pelos produtores que autodistribuíam os filmes, e aí passaram, nesse período, 4 documentários nas minhas mãos. E aí, assim, o que eu fui... bom, no período da Vitrine, vários, né, do tempo que eu fiquei lá na Vitrine, depois nesse período que eu
que eu estava nesse gap entre Vitrine e até o Fundar Descoloniza, passaram 4 documentários pelas minhas mãos. E o que eu fui percebendo nesse período foi que a questão da distribuição do documentário a grande complexidade da distribuição de documentário reside no tema especificamente que ele está tratando, e por mais que você faça o melhor trabalho possível de distribuição com ele, que você tenha inclusive dinheiro para pagar melhor assessora de imprensa, para pagar anúncio no jornal, para inclusive eventualmente alugar uma sala, como faz a Sessão Vitrine, você só vai ter o público se o filme atrair esse público. Você pode fazer o melhor trabalho possível. Ou, eu vou fazer um parênteses polêmico, como fez o Helena em 2012, se não me engano, o da Petra Costa, que aí sim ela investiu quase R$1 milhão, você consegue reverter a chave desse público, você cria uma estratégia de marketing efetivamente em cima de um documentário em que você consegue fazer um público ir ao cinema assistir aquele filme. O Helena fez 60 mil de público, quando mais de 70% dos documentários brasileiros fazem menos de 1.000 de público. Então, ela virou a chave bem virada mesmo na época. Mas aí justamente foi necessário um investimento altíssimo em dinheiro. E aí o que acontece com os documentários são pequenos fenômenos. Teve um documentário que eu distribuí que foi A Loucura Entre Nós, que é um documentário bem convencional em termos de linguagem, mas é sobre personagens específicos de um hospital psiquiátrico na periferia de Salvador. E, curiosamente, esse documentário fez 5.000 pessoas de público, que é um número bem considerável para um documentário brasileiro. Desses 5.000 de público, metade foi de Salvador e mais uns 2.000 foi do Rio de Janeiro, porque o filme era baseado num psiquiatra, no livro de um psiquiatra, que apesar do psiquiatra ser de Salvador, ele é professor da UFRJ, então ele tinha um grupo de seguidores dele, enfim, no Rio. E aí o restante foi meio que São Paulo e as outras capitais. Então, ele tinha um nicho muito específico que nem eu sabia que ele existia, e ele foi atingido, esse nicho foi atingido, e ficou 2 meses em cartaz em Salvador, enfim, e quase 2 meses no Rio de Janeiro. E aí voltando agora, aí fundei a Descoloniza Filmes e acabei de lançar o meu primeiro documentário sobre o selo Descoloniza Filmes, e eu fundei a Descoloniza Filmes pela questão justamente da necessidade de alguns editais pedirem um distribuidor. Como eu estava distribuindo sem eu ter uma marca minha, eu fazia a distribuição direto quando o produtor fazia autodistribuição, existiam algumas limitações nesse sentido de que, puxa, é um filme que tem um potencial, a gente pode pedir um dinheiro eventualmente a mais para o fundo setorial, mas vai ficar essa limitação de que não temos distribuidor, não temos um CNPJ que possa fazer um trabalho melhor, apesar de que o fundo setorial tem as linhas B e C que pode ser pedido pelo próprio produtor. Mas existiam essas limitações, ou mesmo para já entrar no projeto, algumas pessoas, justamente alguns editais, você precisa eventualmente ter um distribuidor já para captar na fase de produção. Enfim, então eu resolvi voltar a ser um distribuidor oficializado mesmo, mas principalmente em função dos editais, para poder, enfim, conseguir entrar num ou no outro. E aí, eu ainda não comecei nesse sentido, estou começando uns projetos para entrar em edital, mas esse primeiro documentário que eu acabei de distribuir, que é o Híbridos, a gente teve quase R$100 mil, numa parceria que foi feita para investir exclusivamente em internet. A gente fez uma puta de uma campanha na internet, e o filme, de novo, entrou em cartaz e fez pouquíssimo de público. Então, eu faço sempre o melhor trabalho possível com o documentário, tanto quanto eu faço com a ficção. A gente tenta distribuir, fazer a melhor assessoria de imprensa, mas realmente ainda é uma questão de como o público vai reagir. O público, com a ficção, ele reage muito mais homogeneamente.
estou sendo bem genérico em relação a isso, mas, de uma forma geral, as ficções, quando você distribui, você tem uma expectativa de público mais clara. O documentário nunca tem uma expectativa de público clara. Ele vai reagir de acordo com é uma coisa muito subjetiva mesmo. É como que aquele tema específico vai atingir um público específico ou não. Por melhor que você faça o trabalho, a não ser que você tenha essa chave financeira, que você vira essa realidade. E aí, até poucos anos atrás, a gente tinha pelo menos uma certeza de que, ok, você não vai ter uma boa recepção nos cinemas desse documentário, caso aconteça isso, mas você vai eventualmente conseguir vender para o Canal Brasil. E que hoje em dia também não está mais tão fácil. Então, o documentário ele voltou para um lugar complicado, assim, de limbo, de que eventualmente você não vai conseguir um bom lugar para ele em lugar nenhum. E aí eu fui percebendo que o lugar onde o documentário cumpre a sua função social mesmo, de ser visto, é no festival. Que não vai dar dinheiro meio que para ninguém, mas é onde ele é visto, onde as pessoas vão às sessões, onde os debates acontecem, é onde literalmente a função social do documentário de reverberar a memória que ele está contando, de fazer que aquela imagem seja vista e discutida, é no festival. Muito mais do que qualquer outro tipo de narrativa, o documentário cumpre essa função nos festivais. O que, comercialmente falando, hoje em dia não significa mais nada. Você pode ter louros e louros e louros no cartaz do filme, no trailer, e não está mais reverberando em público. E isso é muito em função de um resultado muito positivo que a gente está tendo atualmente, de um número de produções... preciso encerrar, né? No número de produções muito altas que a gente tem agora no Brasil, cerca de 150 filmes sendo produzidos, isso é um número ótimo, porém, tendo ainda o mesmo número de salas, isso a gente pode falar mais para frente, então, agora estou entrando em outros assuntos. Vamos deixar isso para uma pergunta daqui a pouco. Eu queria passar a bola, então, para a Marina. Marina, como é que o Canal Brasil trabalha com a seleção de projetos para definir o que vai e o que não vai entrar na sua grade? Olá a todos, obrigada pela presença. Queria agradecer também o convite. É sempre uma alegria poder falar de documentário. O Canal Brasil, ele é um canal que está aí há 20 anos sendo uma janela para a produção audiovisual brasileira, né? Então, muito antes da obrigação da cota de você ter que comprar conteúdo brasileiro, o Canal Brasil já estava fazendo isso há muito tempo. E é um canal muito de filme, a gente tenta ser uma janela na TV para o cinema, então mais de 70% da nossa grade é de filme. E quando você avalia os números de licenciamento ou de coprodução, é bem equilibrado, mas, por exemplo, na coprodução o documentário ganha. A gente tem mais documentário coproduzido do que ficção. E a gente tem faixas específicas, a gente está há 15 anos com uma faixa do É Tudo Verdade, com a curadoria do Amir Labak, trazendo muito filme. Eu tinha feito uma apresentação, mas eu nem vou passar, mais fácil a gente falar assim, porque tinha uns números para mostrar para vocês. Se vocês quiserem, eu mando depois. Então, no canal, a gente tem 2 entradas, né, de compra de conteúdo. A parte de licenciamento, que é a parte que preenche a grade do canal, que compra muita coisa. Então, compra longa-metragem de ficção e documentário, média, curta-metragem. A gente também tem um espaço grande no canal para o curta-metragem, e a gente dá prêmios em festivais, e depois tem um grande prêmio. Todos os premiados, né, que o canal, cada premiado, né, pela equipe selecionada do canal, que ganha nesses festivais, que ganha R$15 mil, depois eles participam de uma nova, de uma grande premiação, e aí tem um prêmio de R$50 mil. Então, todo ano, alguém sai aí com R$65 mil por um curta, o que a gente faz para tentar incentivar, né, a produção de curta, que a gente sabe que é bem difícil. Então, a gente tem essa parte do licenciamento, que compra tudo isso, e tem a parte da coprodução, que é onde eu trabalho agora, que a coprodução, a gente entra nos projetos,
longa-metragem sempre, documental e de ficção. A gente não coproduz curta nem média. E a gente tem também a compra de séries via fundo setorial, documental e ficção. Então, a gente trabalha com Prodav 1, Prodav 2 e Prodav 6 para trazer aí séries. E tem os programas, enfim, tem um monte de coisa, tem muitas possibilidades. O que a gente vê um pouco de dificuldade é porque muita gente fala assim, chega e fala, poxa, eu tenho um projeto, chego com um projeto, às vezes o projeto é super bacana, mas, assim, primeiro, na coprodução, é um orçamento direto, um orçamento canal, então você não tem que esperar séculos para aquele dinheiro entrar, tem esse lado positivo, mas a gente é coprodutor minoritário. Então, tem muita gente que chega com um projeto e fala assim, eu queria coproduzir com o canal, e acha que o canal vai ter o dinheiro para fazer o projeto. E a gente não tem, a gente tem uma grana que vai complementar, a gente vai ser coprodutor minoritário. Então, aquele dinheiro vai entrar ali na finalização, para ajudar no lançamento, enfim. Então, quando a gente recebe os projetos, às vezes eles estão num momento muito inicial que ainda não captou nada. E, quando não captou nada, o canal não consegue entrar. Porque, se a gente entra, a gente não sabe nem se o filme vai conseguir ser realizado, porque ele ainda vai ter que captar. E, assim, o canal também, a gente não queima janela. Então, um filme que é uma coprodução nossa, a gente entrou ali no finalzinho, né, quando ele ainda está acabando a finalização e tal. Ele ainda vai passar pelos festivais, porque a gente quer que passe pelos festivais. Se ele tiver a grande sorte de entrar no circuito comercial, a gente quer que vá para os cinemas, a gente entra junto, faz a pré-estreia junto, leva a cerveja do Canal Brasil, leva o pessoal para cobrir, para, né, tentar fazer aquilo acontecer. E aí, só depois de muito tempo, ele volta para a gente. Então, se a gente entra num estágio que ainda nem filmou, talvez eu nem esteja mais lá quando o filme for exibido, né? Vai demorar séculos. E, como a gente é um canal de TV, a gente precisa ter conteúdo para exibir. A gente tem que cumprir cota, né? A cota estabelecida pela Ancine e tal. Essa é a primeira dificuldade. Eu acho que a segunda dificuldade, que é um pouco, né, o que você disse, que agora está mais difícil, né? O Canal Brasil comprava tudo, agora está um pouco mais difícil. O que eu percebi, eu estou há 5 anos no canal, assim, desde que eu entrei agora, é que, quando eu entrei, a quantidade de filmes que chegava era muito menor. Então, assim, a gente tinha que comprar material, então chegava, a gente ia licenciando. E trazia muita coisa, porque era o que chegava, quase tudo que chegava a gente licenciava. Agora, gente, a quantidade de coisas que chega, a quantidade de projeto, e não é assim, só porque é um número gigante, é muito projeto bom, é muito filme bacana, sabe? Então, até na área de coprodução é muito mais difícil, porque, quando eu trabalhava na área de licenciamento, que ainda era uns anos atrás, era muito bom, porque eu vivia falando sim para as pessoas, né? Eu era a pessoa mais legal do mundo, todo mundo me adorava. Agora, é não para todo mundo fica tipo... E eu sofro, porque tem muito projeto bacana. Mas existe essa questão. Mas, por outro lado, eu acho que agora também tem muitos outros canais abrindo edital, sabe? Trazendo documentário via fundo setorial também, entrando, né, no Prodav 2, no Prodav 1. Então, tem mais opções. Eu acho que, há um tempo atrás, era tipo, eu tenho um documentário do Canal Brasil. Agora, não. Agora, eu tenho um documentário do Canal Brasil, tem curta, tem os canais aí que você... A gente até fica brigando, às vezes. Tipo, não, isso é meu. Tal. Enfim, então, as possibilidades do canal são essas, assim, coprodução, licenciamento e as séries via fundo setorial, sabendo que, no caso de projeto, tem que ter já um início de dinheiro. Uma parceria que a gente tem há um tempo já, que é bem bacana, a gente está com uma parceria muito forte com a Globo News. E eles, não sei como é que está esse ano, mas eles estavam num ritmo grande, assim, de produção de documentário, e a gente tinha uma conversa muito constante. Então, eles têm uma grana de produção, né? Eles fazem o filme acontecer. Então, às vezes, eles estavam com um filme ali, eles passavam a lista para a gente. Canal Brasil, a gente está com esses filmes aqui.
E aí a gente já licenciava. Então, a pessoa chegava lá com o projeto, já saía com a produção e com o canal para exibir depois. Então, nos últimos anos, aí, a gente coproduziu 32 filmes com a Globo News em parceria e licenciou 13. Então, é um número bacana que cresce anualmente. Mas isso não são necessariamente projetos da Globo News, né? São produtores independentes que oferecem chegam, uma proposta à Globo News exatamente, e fecham a parceria. Eles chegam na Globo News, a Globo News, né, entra e depois vem para o canal. E uma coisa que acontece também, às vezes chega um filme para a gente que a gente acha muito legal, que a gente acha que tem todo o perfil da Globo News, mas o produtor não tem esse contato com a Globo News, não sabe como chegar. E aí a gente faz esse trabalho, assim, quando a gente vê que tem o perfil, né? Fala com o pessoal da Globo News, chegou esse documentário aqui, a gente tem interesse, mas o filme não captou ainda. E às vezes acontece, né? Eles topam e, enfim, é um caminho possível também, assim. É bom as pessoas saberem que existe esse espaço e que eles estão produzindo bastante. A única questão que a gente tem, assim, que às vezes a gente fica, poxa, a Globo News podia produzir esse conteúdo, é que eles não produzem doc musical. E o Canal Brasil é muito doc musical, né? A gente já fez 300 mil, então, às vezes, chega um maravilhoso e a gente fica assim, ai, droga, pena que a Globo News não entra em doc musical. Mas é um caminho possível também. Legal. A gente tem um microfone por aí? Não, está ali, né? A gente vai perguntar. Eu vou fazer mais uma próxima pergunta e depois eu vou passar a palavra aqui para a plateia. Já tem uma moça ali querendo fazer pergunta. Eu queria, pegando um pouco a fala do Ibirá, queria trazer uma outra questão para vocês, que é a seguinte. O Ibirá falou da dificuldade de levar o filme para além das capitais, né? Acho que é uma questão da capilaridade. De que maneira plataformas de vídeo on demand, como YouTube, Vimeo e, de uma outra maneira, Netflix e o próprio Now da Globosat, eles mexem com isso e podem tanto ser uma ferramenta para vocês, como produtores, como para quem já distribui, de alguma maneira, uma ferramenta complementar. Quer falar um pouquinho disso? Falando de curta também, para a gente, os filmes da Tabuleiro que passaram no Video On Demand foram os filmes que foram vendidos para o Canal Brasil. Então, a gente estava até conversando antes, né? E para a gente é ótimo, porque é um jeito das pessoas assistirem curta-metragem muito grande, porque não é pago, né? Então, é ruim para a gente, né? Mas é um jeito de ser exibido, e muita gente tem uma resposta muito grande, assim, de muita gente ter visto, pessoas que eu nem imaginava, assim, virarem para mim, assisti seu filme, e é uma saída incrível para o curta-metragem, assim, eu acho que e aí depende muito da venda para o canal, né? Ou Canal Brasil, ou Cine Brasil TV, ou Canal Curta, mas é isso. Pegar um pouco aqui a fala de Ibirá. Essa questão da distribuição nacional, né? Também tive uma experiência parecida com a sua, de distribuir o filme uma semana em cada capital, 7 capitais, Janela Cinema, e a performance realmente foi aquém daquilo que a gente achava. Tinha dinheiro, pouco, mas tinha distribuidor. Eu acho que essas novas formas de distribuição, elas são bem-vindas. O problema todo é a gente conseguir operacioná-las. Projeto, né? Como a gente está entendendo muito pouco, principalmente o VOD. O VOD, nós tivemos uma discussão aqui em São Paulo, a Passe, junto com a Ancine. Saímos do encontro. O que eu entendi é que, para a Ancine, esse assunto deve ser discutido daqui a pouco. Ele não cabe agora, porque se deve ser taxado ou não, como na Europa, etc. Como nós vamos... Essa ponte, como é que ela vai se dar para esses projetos, né, principalmente os documentais?
a Marina falou dessa forma, né, que Globo News, Canal Brasil, e é importante isso, porque alguns canais realmente... Eu apresentei um projeto do Globo News, espero que eles não me queiram mal por causa disso, mas é um projeto que fui com o meu roteirista, fizemos uma apresentação bacana, fomos convocados 2 vezes, e eu achei que o projeto ia entrar. Eu falei, boba, é o projeto, 2 vezes não é possível. E na 3ª vez me disseram que, olha, seu projeto, como se trata de um projeto com conteúdo histórico, não nos interessa um projeto com conteúdo histórico. Mas o meu projeto não é histórico. Histórico é um filme, por exemplo, como Imagens do Estado Novo, material de arquivo, datado, 37, 45. Meu projeto, as falas, tudo bem, eu quero falar do passado, da Fundação Brasil Central, de 43, mas os personagens são contemporâneos, as falas são contemporâneas. Não, seu projeto é histórico, não nos interessa. Entende? Essa coisa assim, você vai achando que está com um projeto que vai ao encontro das, né, necessidades do canal, e às vezes você está equivocado. Essa resposta não vem. Então, o que é bom para o realizador e o que é bom para o distribuidor nesse sentido? Então, eu preciso realizar aquilo que tem demanda. Então, excluiu, por exemplo, né, o musical. Por que o canal não pode exibir também o musical, né? Tem musicais maravilhosos, né? Citando aqui o documentário do Marcelo Machado, Tropicália, está no canal Curta. Ou seja, quer dizer, tem todo um conteúdo histórico que interessa a todo. O Brasil canta as músicas desde então, as mesmas músicas. Aí você vem lá e tem um documentário com esse conteúdo e tal. Então, fica difícil. Então, a gente quer entender o que vai ser o VOD, né? A gente precisa entender o que vai ser isso, como esses filmes serão remunerados, porque, afinal de contas, é um conteúdo que você investiu. Principalmente, eu estou falando dos produtores independentes, porque quando você tem uma produtora média grande, que produz muito conteúdo, o volume acaba, né, pagando a coisa. Agora, quando você faz um documentário de cada vez, ou seja, você tem um documentário começando, você tem um documentário em finalização, você tem um documentário planejado, você tem 3 momentos, não fica um buraco, aí você fica, né, sem atividade durante o tempo. Então, você tem que ter lá um terminando, um começando, um em prospecção. E essa curva aí, entre um e outro, que nós estamos vendo é que está aumentando. Então, o primeiro documentário que eu fiz, o segundo vou fazer depois de 4 anos, agora estou fazendo depois de 6 anos, e a tendência é aumentar esse tempo de realização, porque a gente não encontra esses parceiros. Então, qual é a fonte do dinheiro? Edital. Nós somos produtores, entre aspas, né? Não tem dinheiro para... Né? O dinheiro é público, então você consegue uma parte, aí você consegue no edital, mas o edital, num ano, mas o edital te paga 2 anos depois, você perde nesse período as parcerias que você conquistou, não é? Morre personagem, enfim, a história muda. Se o seu documentário, então, for datado, é um problema você lidar com isso. Bom, enfim, a gente precisa entender o que vai ser o VOD, a gente precisa entender essas novas janelas e como é que a gente vai entrar. Então, isso é uma coisa que nós estamos fazendo agora. Nós estamos discutindo nesse momento, então não tem respostas aí. Então, a gente está em busca dessas respostas. Que conteúdo oferecer e como esses conteúdos serão recepcionados nessa nova concepção dessas novas tecnologias e, enfim, novas plataformas, etc. Se concordo que a gente tenha que ainda entender como que tudo isso vai se consolidar, não é consolidado, porém,
do meu ponto de vista de distribuidor, hoje eu afirmo que duas coisas. Uma, que o VOD existia toda uma dúvida se ele ia funcionar no Brasil, porque por duas questões. Uma, a pirataria, que é, né, o brasileiro nós gostamos, e duas, a velocidade da internet nossa ser baixa, enfim, toda uma. Mas o VOD ele está funcionando no Brasil. Quando a gente fala em cinema independente, que faz um resultado ruim normalmente, infelizmente, é um resultado ruim normalmente nos cinemas, não vou dizer sempre, mas com frequência o resultado de VOD, resultado financeiro de VOD, com frequência pode ser maior do que o dos cinemas hoje em dia, justamente pela questão da penetração para o interior. Você não precisa de nenhum, a única coisa física que você precisa é o computador da pessoa lá, você não precisa de uma sala de cinema que exiba filmes independentes em qualquer cidade inteira, em qualquer lugar do território brasileiro. Então, o VOD ele acaba funcionando muito bem, porque uma coisa quando você pensa, vou focar minha distribuição nas salas de cinema, nas grandes capitais, porque são cidades com milhões de habitantes, então eventualmente vai ter um bom potencial, mas é mentira, porque quando a gente pensa em São Paulo, vamos pensar na metrópole, 20 milhões de habitantes, os nossos filmes são distribuídos num mesmo local que é a Avenida Paulista. Vamos reduzir. A periferia toda de São Paulo não vem até a Avenida Paulista assistir um filme. Hoje nós temos o circuito SPCine, que está começando a descentralizar isso, e isso é muito positivo, é um trabalho de longo prazo, não é nem sequer médio prazo, de formação de público, etc. E só fazendo agora um parênteses rápido sobre essa pergunta do VOD, pode ser um exemplo a eventualmente se replicar em termos nacionais, pensando numa rede pública de salas, que a SPCine já está colhendo resultados, mas ainda assim uma questão de consolidação de formação de público é a longo prazo. Mas quem está cumprindo essa função agora é o VOD, sim. Você consegue fazer pessoas que eventualmente ficam, por conta dessa questão da internet hoje, quando você faz a divulgação do seu filme na época dos cinemas, ou mesmo durante os festivais e tudo mais, pessoas do interior inteiro veem isso na internet, têm acesso a isso, querem assistir aquele filme e elas não vão ter nenhuma outra forma de assistir esse filme se não for pela internet. Então, existem hoje várias plataformas possíveis de VOD, não é só mais iTunes, ou Netflix, ou Now, hoje tem o Google Play, o Claro TV, enfim, você tem várias possibilidades que, consequentemente, geram uma certa concorrência entre elas, então os valores do aluguel não são exorbitantes, são acessíveis. Voltando ao exemplo da SPCine, tem a SPCine Play, que está engatinhando, mas, pelo que eu ouvi dizer, eles vão meio que se relançar esse ano agora para tentar ser uma plataforma real, verdadeira, de VOD para cinema brasileiro independente, e a valores super baixos, eu não lembro agora o aluguel que eles estão cobrando, ou vão cobrar, mas super baixo, então vai ser super acessível para o Brasil inteiro. E aí você vai pouco a pouco formando o público, e isso pouco a pouco pode fazer uma transformação, uma regressão, e fazer alguns determinados locais de interior resgatarem suas salas de cinema, como na real eventualmente está acontecendo hoje em dia, o que era impensável até poucos anos atrás. Temos uma sala de cinema independente em Rio Branco, no Acre, Manaus, que não tinha, abriu uma agora. E é muito em função de um trabalho que vem sendo feito ao longo vamos pensar, 2010 mais ou menos para cá, de formação de público nacional, e que o VOD entrou para ajudar nesse sentido. Ainda não está consolidado, mas ele está ajudando bastante nesse sentido. Marina, como é que o Canal Brasil usa essa ferramenta de vídeo on demand para alavancar projetos, para dar mais visibilidade para documentário? Então, no Canal Brasil, a gente trabalha muito com as plataformas das operadoras, né? A gente trabalha também com o iTunes, a gente... isso está sempre... Né, o VOD está em modificação, então a Globosat agora está criando uma plataforma de OTT, então o Canal Brasil é 50% Globosat. Então, a gente acaba sendo carregado junto, então, formação de plataformas próprias. Então, o VOD está num momento de modificação que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, mas a gente já trabalha muito, principalmente com as operadoras,
A gente coloca os nossos filmes, né, muito no Now, por exemplo, e é claro que não acontece do filme se pagar com o VOD, né? Porque o dinheiro que entra vai pingando ali, né? Cada pessoa que compra, aquele dinheiro vai pingando, e tem muitos descontos. Tem a taxa da operadora, tem o encoding, tem o CRT de outras mídias, tem um monte de descontos que vão acontecendo, tem o percentual do canal que faz esse trabalho. Então, assim, a gente sabe que o que chega para o produtor é pouco e é a longo prazo, vai caindo e a gente vai repassando. O que o canal percebe é que o que é o positivo é que os documentários eles marcam bem, as pessoas têm vontade de assistir documentário, e o trabalho do canal para tentar alavancar essas vendas é tentar, assim, primeiro o filme entra lá. Então, num primeiro momento, ele está marcando que é um conteúdo novo, as pessoas têm curiosidade e entram ali. Depois de um tempo, quando vão subindo novos filmes, ele fica meio perdido ali no catálogo, né? Não sei se vocês já entraram, por exemplo, no Now, é até difícil, às vezes, de encontrar as coisas. Então, o canal ele trabalha fazendo um empacotamento. Então, por exemplo, se, sei lá, aniversário do samba, aí a gente pensa, todos os documentários que a gente tem que falam sobre samba. Pega tudo, faz um pacote, programa especial, samba, não sei o quê. Então, quando as pessoas elas veem programas especiais, pastinhas, elas têm mais curiosidade de acessar aquele material. Aquele material ele volta, né? O filme volta, a gente joga uma luz ali em cima. Então, a gente percebe que isso funciona muito. A gente tenta também, às vezes, vai entrar um filme, tem um pôster, né, um cartaz de divulgação. O cartaz que funciona para o cinema não é o mesmo cartaz que funciona para o festival e, certamente, não é o cartaz que vai funcionar para a TV, porque o cartaz fica desse tamanho na tela, né? E aí, às vezes, é uma coisa super artística, assim, aquela coisa bem festival, né? Você não entende muito bem o que é. Gente, a pessoa da televisão ela não quer isso, ela quer a cara da pessoa ali para ela saber o que é, o nome bem claro. Então, a gente ainda tem esse cuidado de conversar com o diretor, com o produtor. Claro que isso não funciona para todos os filmes, não é todos os filmes que a gente consegue colocar lá o cartaz, às vezes a gente coloca um trailerzinho, mas para alguns filmes específicos a gente consegue fazer. Enfim, é isso, não é ainda uma plataforma que vai dar uma super grana, que vai fazer o filme acontecer, mas tem artifícios para conseguir vender mais. E tem uma área do canal que fica um pouco responsável por isso, para pensar nessas mostras, fazer essas pastas, pensar, né, como trazer esse filme que está ali perdido, que é o que a gente faz um pouco com a programação. De tempos em tempos, a gente pensa, vamos fazer uma mostra especial de tal coisa. Olha nos filmes que a gente tem licenciados e faz esse empacotamento, né, que ajuda. Posso fazer só um parênteses? Claro, só esse comentário sobre a Globo News, né? Eu acho que, assim, se você voltou com o seu filme lá 3 vezes, é porque, inicialmente, realmente teve o interesse deles e, no meio do caminho, você teve essa negativa. Uma coisa que eu assim, como eu sou cineasta, eu já trabalhei em produtora, eu sei da dificuldade. E, dentro do canal, eu sei que é difícil mesmo, porque, como eu disse, a gente fala não para muito filme. Mas, se eu posso dar uma dica para vocês, para estudar muitos canais, sabe? Porque, assim, um canal ele nunca vai mudar a diretriz deles. Então, assim, se o Canal Brasil ele não compra, sei lá, programas de culinária, dificilmente ele vai passar a comprar. Então, assim, quando vocês chegam com um projeto, estuda muito. Não que vocês tenham que fazer vocês podem também fazer um projeto pensando no canal, mas muita gente quer fazer o projeto que acredita e aí sim caçar os canais interessados. Então, eu acho que estudar os canais é muito importante, porque, nossa, toda vez que eu já escutei, eu tenho um projeto que é a cara do Canal Brasil. Todos os projetos têm a cara do Canal Brasil, teoricamente. Porque o Canal Brasil ele engloba muitas temáticas, então parece que tudo cabe. E eu acho que também não é muito claro, é difícil entender o que o Canal Brasil quer comprar. Eu entendo isso, sabe? Porque, às vezes, até para explicar é difícil. Tipo, falei agora do programa de culinária.
a gente não compra programa de culinária. Pô, e o Larica Total? Foi um grande sucesso do canal, é culinário, o cara estava ali. Mas aí é diferente, porque você não quer comer o que aquele cara está cozinhando. Né? É um problema de humor, na verdade. A última coisa que você quer, inclusive, é entrar naquela cozinha horrorosa e comer o que ele está cozinhando. Então, na verdade, a sacada do programa foi essa, pegar o que o canal não quer e fazer de um jeito que o canal pensou, é exatamente isso que eu quero. Né? Ele é subversivo. Né? Ele pegou e virou de cabeça para baixo o programa de culinária. Então, é só isso. Assim, acho que estudar os canais é fundamental. Pergunta aqui. Oi. Queria perguntar para o Ibirá como que abre o diálogo com você, como que funciona, enfim. E uma curiosidade que eu tenho é em relação ao canal, que é o Cine Brasil TV, que eles têm eles abrem para receber projeto via Prodav 1, mas eles vinculam a grana, enfim, que eles vão disponibilizar, à estreia no canal. Então, você perde ali aquela primeira janela do cinema. O que é isso? O que significa isso para uma distribuidora? Assim? Bom, primeiro a primeira pergunta de como abordagem. Né? Eu vou aproveitar e fazer um gancho também na primeira fala do Daniel. E fazer também o gancho com a minha ultimíssima fala na minha apresentação, que eu estou falando, são muitos filmes hoje sendo produzidos no Brasil, a gente está em torno de 100. Aliás, o número de mais ou menos 150 filmes não é o número de produções, é o número de filmes chegando aos cinemas, né, sendo lançados comercialmente. Na real, então, o número de produções é muito maior. Eu não sei qual é esse número, mas é um número maior. Todo esse número, vamos arredondar, vamos pensar em 200 filmes sendo produzidos ao ano. Todos esses filmes querem um distribuidor em algum momento. E, eventualmente, uma boa parte deles entram em contato com os distribuidores disponíveis, e um deles sou eu. O que acontece para mim, o jeito mais fácil para eu filtrar é eu esperar que o filme, infelizmente para o dono do filme, esperar que o filme inicie uma carreira de festivais, para aí daí eu ter um pequeno um item de filtro já para iniciar a conversa. E normalmente todos os distribuidores fazem isso quando não é o caso de um filme ter a necessidade de ter o contrato com o distribuidor na produção. A melhor filtragem que a gente faz é esperar o filme começar a festivais. Por quê? Isso vai significar uma facilidade de ter uma repercussão na imprensa, ou não repercussão, mas uma receptividade da imprensa, de jornais quererem falar sobre ele na hora de lançar o filme nos cinemas. Porque é isso, o jornal ele está numa situação ainda mais difícil do que a nossa na hora da distribuição. O gargalo do jornal está pior ainda, porque são muitos filmes. Por quinta-feira, hoje, são de 7 a 10 filmes entrando em cartaz em São Paulo. Então, o jornal tem que escolher, hoje em dia, quais são os filmes que ele vai falar. Isso, alguns anos atrás, não existia, eram 4 filmes, e tanto, que estreavam por semana. Então, o jornal conseguia falar sobre todos eles todas as semanas. Hoje em dia, o jornal tem que escolher de quais filmes ele vai falar. Para piorar, as redações diminuíram. Os jornalistas e críticos diminuíram em relação a poucos anos atrás. Então, realmente, o jornal tem que escolher quem ele vai falar. Então, se eu tenho um filme já que já está iniciando uma carreira de festival, esse vai ser um fator que o jornal vai considerar. Então, e para mim vai ser um fato, um item quase que determinante também, porque vai significar umas 10 pessoas a mais de público. Brincadeira. Não vai significar estou exagerando. Mas vai significar um resultado de público melhor, porque as pessoas, eu vou conseguir atingir mais pessoas que vão ver essas críticas, vão ver essas matérias que vão sair, seja no impresso, seja no online. E eu uso isso também na nossa estratégia de divulgação, obviamente. Então, a gente coloca frases de crítica, louros e não sei o quê nas divulgações. Então, em primeiro lugar, essa é uma filtragem inicial. Eu, particularmente, com a Descoloniza Filmes, eu quis criar uma distribuidora já também com um filtro próprio. A Descoloniza Filmes, vou tentar resumir o mais fácil possível,
mas é que o próprio nome diz, esse termo descoloniza filmes vem do conceito de descolonização do pensamento, então, basicamente, a gente busca filmes que contribuam com esse conceito da descolonização do pensamento, seja pela temática, pela narrativa, e aí, consequentemente, priorizando filmes dirigidos por mulheres, temáticas sociais, enfim, para daí eu ter uma linha de curadoria mais específica mesmo. Não são os distribuidores geralmente não fazem exatamente isso. De 2 anos para cá, apareceram um número maior de distribuidores jovens também, alguns deles também criando uma certa linha de curadoria por causa disso. Temos muito filmes sendo produzidos, então a gente começa a ter que se especializar um pouco. Então, eu, particularmente, fui por esse caminho, que é um caminho um pouco óbvio, mas é um caminho óbvio pensando no nosso contexto hoje, social, político, etc. Então, foi um caminho mais fácil, foi uma curadoria mais fácil, mas que está funcionando. Daí para a segunda questão do... Só pergunta. Então, vocês não... agora, por exemplo, que o fundo... Né, eu acho que o edital é 15 de maio, acho, né, o edital de produção do Fundo Setorial, está pedindo um acordo de distribuição. Então, vocês não entram em projeto em desenvolvimento? Não, eu entro. Mas é que aí vou ter que conhecer o projeto, obviamente. Eu não preciso ver um teaser antes. Obviamente, uma boa apresentação funciona. Não é que não. Sendo um bom projeto dentro do conceito da distribuidora, sim. Inclusive, eu preciso, porque é isso. Eu não sou pago pela bilheteria. Então, o principal caminho para ser pago para me financiar é o fundo setorial mesmo. Então, se eu consigo entrar com um filme na produção do fundo setorial, automaticamente a gente vai ter verba para comercialização depois. Qualquer filme que ganha verba na produção do fundo setorial ganha automaticamente verba para comercialização. E é o que eu preciso da verba para comercialização, que é onde eu vou me financiar também. Vou conseguir lançar o filme, então vai ser bom para todo mundo, e eu pego parte para mim. Hoje é o que os distribuidores fazem. A própria Vitrine Filmes hoje, que está enorme, tem 20 funcionários, ela se financia com fundo setorial. Ela ganhou 20 fundos setoriais ano passado, e é assim que ela funciona, e todos os distribuidores hoje de cinema independente estão fazendo isso. Então, é óbvio, eu tenho interesse em pegar filmes na produção, com certeza. Só para fechar agora a pergunta de um canal tipo o Cine Brasil TV, é isso. Temos muitos filmes sendo produzidos, e aí alguns deles acabam não conseguindo ser distribuídos nos cinemas, por 1000 motivos. Às vezes, realmente, não conseguiu um distribuidor, às vezes, não conseguiu... não fez uma carreira de festivais. Enfim, tem vários tipos de filmes específicos que acabam não chegando, de fato, aos cinemas. E aí essa acaba sendo uma saída, no final das contas, positiva. Todo mundo quer que o filme seja visto no cinema, é óbvio, etc. Enfim, a questão imersiva do cinema. Mas eventualmente, o caminho acaba sendo esse, e ele não deixa de ser positivo. Mas assim, é só em último caso. Tipo, se você tentou todas as possibilidades, se você não conseguiu um dinheiro, inclusive, para você fazer a autodistribuição do seu próprio filme, e o Cine Brasil TV ou qualquer outro canal queira comprar para já entrar, é um caminho positivo, mas sempre considerando que seja a última opção, porque pelo menos é uma opção. Mas então é suicídio, né? Então, essa proposta. Porque, assim, se você não tentou as outras coisas não, antes... Assim, é que eu achei interessante, eles têm esse perfil de ser cinema na TV, enfim, o perfil do canal dentro dessa história. Mas eles querem a primeira janela. Falam, não, vocês podem ir para o cinema depois, mas a primeira janela é nossa. Eles falam que você pode ir depois, isso eu nem sabia. Então, essa é a minha pergunta. Entendeu? Essa é a minha pergunta. Isso não existe. Nenhum filme que entra na televisão ou na internet vai poder entrar no cinema depois. Porque se existe alguém que é conservador nessa cadeia inteira, são os exibidores. Seja o exibidor comercial, o exibidor independente, alternativo, ele é conservador. Então, ele não vai exibir o filme se ele já entrou na televisão, salvo algumas raras exceções, enfim, mas aí são sempre pontos fora da curva, senão não existe. Mas assim, é suicídio se for a última opção. Se não for a última opção. Mais perguntas? Tinha ali Oi. no meio, por favor. Oi, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta para... meu nome é Margarida Hernandes, eu sou da Bucaneiro Filmes, do Ceará. Agora eu queria, não sei quem pode responder, não, eu quero fazer uma pergunta, assim, eu me pergunto, não?
agora com a nossa nova Cine 2.0 moderna, agora existe uma exigência de que para ter dinheiro do FSA, digamos que no mínimo de cinemas que pode ter um filme para ser lançado são 10 cinemas ao mesmo tempo. Se isso é difícil em filmes de ficção, eu pergunto para vocês que distribuem, como fazer agora para ter dinheiro do FSA com essa exigência? Quer dizer, agora só vai para o filmão, porque eu sei que, por outra parte, está melhorando a televisão. Todos os documentários agora, a tendência é eles migrarem para a televisão, para uma janela, digamos, que tem um acesso mais afim, não, com o tipo da temática e tal, e que fiquem alguns documentários no cinema. Mas mesmo para as produções pequenas, não, ou médias, 10 cinemas ao mesmo tempo, não, você não acha que realmente é bem alto? Não sei como vocês veem isso. Quem abraça essa? Daniel? Eu só tenho um comentário. A janela cinema, né? Respondendo até um pouco da pergunta da Carla Galo. Quando você escreve seu projeto e a primeira janela é cinema, então, se a gente não consegue a distribuição com um distribuidor cinema, e a gente está procurando também o distribuidor como as outras janelas e tudo, se você tem essa exigência, aí eu também não sei como é que eu faço com o meu filme depois disso, porque você não tem nenhum nem outro. Se o distribuidor TV não for colaborativo, não encontrar uma forma, porque a exigência é que quando você está com o projeto escrito é que você vá lá para o cinema primeiro. Agora, o que está acontecendo também no cinema é que esses horários foram fragmentados. Você pode fazer 10 salas, mas com horários, um horário em cada sala. Então, também é a arquitetura da distribuição. Isis, qual que é o impacto para vocês desse tipo de regra, como a que a Margarida comentou? Para curta-metragem? Nenhuma. Acho que não tem nenhum impacto, na verdade, porque, para a gente, o principal meio de exibição são os festivais mesmo, então não depende muito da sala, né, e dos horários, assim. Então, mas pensando em longa-metragem, pensando no pulo para longa-metragem também, para quem está fazendo curta, e pensando como curta documentário como um passo, né, importante para começar a realizar, eu acho um pouco difícil mesmo. Principalmente para quem está começando. Mas isso, é a arquitetura da distribuição, tem que ser feito. Então, por enquanto, isso já existia na linha B do Prodecine 3, a obrigação de se distribuir no mínimo 10, ao mesmo estrear em 10 salas. E os exibidores, eles têm respeitado isso. Quando você chega, eu estou com o dinheiro do fundo setorial e eu preciso estrear em 10 salas, os exibidores acabam, sobretudo via Circuito Itaú, você consegue... Não, mas aí eles conseguem as outras linhas fundo setorial. A questão é, a distribuição, para a distribuição de cinema independente, o limite que você consegue pelo fundo setorial é R$200 mil. R$200 mil não é pouco. Você consegue produzir os seus DCPs para lançar nessas 10 salas e pagar anúncios e não sei o quê, para divulgar esse lançamento nessas 10 salas, incluindo, inclusive, dinheiro para você levar o diretor para viajar nessas capitais todas, fazer umas pré-estreias em todas essas cidades. E aí o exibidor acaba gostando disso. Aliás, na verdade, é o que interessa para o exibidor. Como ele só vai colocar pacote de bolacha na prateleira dele se ele souber que aquela bolacha vai ser vendida, ou biscoito... Eu sou paulista. Ah, tá. Não parece, mas eu nasci aqui. Pode falar bolacha, tá tranquilo. Então, eu preciso convencer o exibidor que eu estou vendendo bem essa bolacha. Então, se eu ganhei os R$200 mil do fundo setorial, que me obriga a colocar o filme ao mesmo tempo em 10 salas, eu, ao mesmo tempo, estou usando esses R$200 mil para divulgar esse lançamento nas 10 salas. Então, o exibidor se convence. Não tem sido tão difícil assim. E vai continuar não sendo tão difícil assim. O que eu não sei é se começar a aumentar muito, se eles começarem a liberar muito o que está acontecendo, mas, por enquanto, tem funcionado. A questão é essa. Aí o filme ele entra assim, em cartaz, mas com um horário
nessas cidades. Mas isso acontece normalmente mesmo, entrar com o horário. Hoje a realidade é essa. Agora, essa realidade é de uma cidade É. Acho que a única coisa como canal que... Oi, agora que eu te vi aí. Tudo bem? O que, para o canal, assim, nessa questão do cinema, o que a gente tenta conversar muito com os produtores, com os diretores, é que, às vezes, eles têm uma vontade muito grande de estar no cinema, né? O que é totalmente compreensível, né? Você vê seu filme ali, é outra coisa. Mas, às vezes, a gente sente que o produtor, o diretor, eles acreditam que o filme vai ficar muito... Eles querem que fique muito tempo no cinema, né? E a gente sabe que a realidade é outra. Se ficar muito tempo, assim, não vai ter público. E como a gente vai seguindo as janelas, para a gente é importante que o VOD, por exemplo, ele entre logo depois do cinema, que seja um espaço para a gente pegar todo o movimento que foi feito, né, de publicidade, de divulgação para o cinema, que as pessoas fiquem ligadas nesse filme e já possam ir para o VOD. Então, se fica muito tempo ali no cinema, chega num momento que ninguém mais está vendo, ninguém mais está falando sobre isso, e aí, quando entra no VOD, perdeu o ritmo, sabe? Então, como canal, a gente só pede para ter uma visão realista, sabe? Tipo, ok, meu filme a gente quer que vá para o cinema, mas quanto tempo a gente realmente vai, né, ter um público bacana ali, vai ter um movimento legal em cima daquilo para a gente ir logo depois para o VOD. Às vezes falam assim, 3 meses. E a gente fica, poxa, 3 meses, será que, né? Um filme super independente, será que ele se sustenta 3 meses no cinema? É só esse pensamento mesmo. Mais perguntas? E depois, aqui no meio. Boa tarde, eu sou Pedro, sou diretor da BD, então eu queria primeiro agradecer a presença de todas e todos aqui, e também convidar todo mundo para a festa que a gente está organizando amanhã no Ateliê do Bexiga. Mas a minha pergunta é para todo mundo, e é uma questão que a gente tem discutido muito lá na associação, é que as instituições de fomento têm reduzido progressivamente os investimentos na produção de documentário no Brasil. Isso no próprio último edital de curta-metragem, inclusive, da SAVE, não havia possibilidade de você inscrever um projeto de curta documentário. Eu queria, e a justificativa que as instituições têm dado é que o documentário é um formato, é um domínio que não tem vazão comercial ou não faz público. E eu queria saber o que vocês acham disso e quais são as estratégias para rebater essa questão, né? Porque do que a gente está discutindo aqui é que existe sim viabilidade para o documentário, distribuição, e como que a gente, né, sai desse impasse daqui para frente. Olha, pensando para o curta, eu vejo uma dificuldade muito grande de captação, sim. Aqui em São Paulo, a gente tem o Prêmio Estímulo, que a gente consegue mandar, a SPCine, a gente também consegue mandar para documentário. A SAVE agora está com... Acho que curta documentário realmente não tem dentro dessas novas, né? Assim, eu penso muito que é importante correr atrás dessa captação para a gente pagar a equipe do jeito que ela deve ser paga, que é uma coisa que eu... Só que, especificamente para curta, eu acho também que, às vezes, você pode, como produtor, começar e sair fazendo mesmo. Assim, eu compro muito essa ideia de tenha a ideia que você quer fazer, pesquise e saia fazendo. É muito difícil você também ficar parado. E pensando como produção, assim, eu sei que a gente tem que se impor para pedir politicamente por esse incentivo, porque ele deve ser feito, mas como produtora, não dá para ficar parada esperando vir o dinheiro do edital para fazer, sabe? E falando do curta-metragem, eu acho que é um pouco mais possível correr atrás disso. Mas eu vejo, para mim, acho que para mim o primeiro pensamento é esse: não se barrar esperando o dinheiro do edital cair para o curta, especificamente. Agora, para o longa também, as
opções de captação, acho que também não são tão boas assim, não são tão... Enfim, a Associação Paulista de Cineastas tem mais ou menos 100 associados. Desses associados, grande parte dos diretores também fazem o documentário. Às vezes como segunda opção, no intervalo entre um longa que não decola, enfim. Mas, enfim, nós percebemos isso, a ausência do documentário nos editais. Isso era uma coisa, era sintomático. Estava acontecendo de uns 5 anos para cá, de repente desapareceu, ou, quando tinha edital, era meio engessado, né? Com proposta de temática, enfim. Como esse edital que saiu da SAVMIC, sobre os 500 anos do Brasil, essas coisas aí que a gente não entende direito, 200 anos, né? Bom, enfim, o que nós fizemos? Nós criamos um grupo de trabalho e fomos para cima. Fomos para cima da Ancine, fomos para cima do Estado, fomos para cima do município, dizendo o seguinte: não pode sair edital que não contemple o documentário. O documentário tem que estar em todos os editais. Assim como animação, assim como longa, ele tem que estar. E, de certa forma, isso surtiu algum efeito. O município, o Estado, mesmo agora os editais FSA, enfim, tem lá o documentário. Não na proporção que a gente queria, né, na quantidade que a gente queria, sempre é inferior. E o dinheiro é muito inferior também. Nós estamos... Hoje, o baixo orçamento de um longa-metragem é 2,5 milhões. O documentário que você propõe que seja maior do que 600 mil os itens financiáveis, esse documentário vai ter dificuldade para sair. Então, não se avalia o documentário dentro do seu conteúdo, do seu grau de dificuldade, né? Você tem documentário que você pode realmente fazer, até com 300 mil reais, 400 mil reais, que a gente chama de documentário guerrilha, para sair, tem que fazer e tudo. E tem aqueles que você vai comprar, os materiais são caros, arquivo, bom, enfim, tem outras dificuldades, mas enfim. Mas, desse aspecto, é o primo pobre mesmo do cinema. Vai ser menos projetos nos editais, menos dinheiro, e a gente segue lutando para não desaparecer. Uma última pergunta ali no meio. Bom dia, meu nome é Vanderlei, quero agradecer pelos esclarecimentos. A minha dúvida é a seguinte, na verdade, nesse momento em que tudo muda, se não está na hora de parar de pensar no cinema como janela principal. Eu penso, tô rodando um documentário, uma longa-metragem, o Guerrilha é o meu, que eu não tenho dinheiro nenhum. Eu pago o almoço da equipe e do meu salário. Assim, eu sou super fã do Daniel, mas é isso. Eu queria ter 300 mil reais e nem estou correndo atrás, estou fazendo com o meu dinheiro. Dinheiro de poupança, essas coisas. Aí minha dúvida é essa. Eu desencanei de passar em cinema. Minha ideia é fazer festivais e correr atrás de outras janelas. Até acredito que para a ficção brasileira, beleza, o cinema ainda é uma boa janela. Para o documentário, a minha pergunta é essa, se já não está na hora de desencanar. Eu vejo garotos, 15, 16, 20 anos, super gostam de cinema brasileiro, eu tenho dado cursos e tal, e não frequentam cinema. É caro, é longe, sabe? Para mim, se não está na hora de virar essa chave já. Tirar isso da cabeça, né? Talvez como um ponto de descolonização a mais, né? Desencanar da sala de cinema. Quero agradecer quem quiser pegar essa bucha para responder. Obrigado. Cara, eu concordo completamente. Eu acho que para documentário, eu concordo. Eu acho que pensar em outros meios, pensar na internet mesmo, acho que tem exemplos de filmes que fizeram. Acho que o primeiro que eu lembro foi O Riso dos Outros, que acho que é o do Pedro Arantes, que foi muito bem assim na internet. Então, eu concordo. A única coisa, como produtora, que eu penso em não tentar a estreia na sala de cinema é de currículo. Porque, para mim, pesa muito não ter nenhum filme exibido na sala, né, de cinema. E se eu nem tentar isso, como os meus primeiros filmes, que provavelmente vão ser documentários, aí eu fico pensando, poxa, eu fico
essa dúvida, assim, se eu estreio ou se eu não estreio, até ouvir vocês, assim, o que vocês têm para falar. Bom, na minha opinião, para além, né, do currículo de ter o seu filme no cinema, o documentário, eu acho que ele se enquadra nessa janela, filmes não comerciais, artísticos, né? Eu acho que negar isso ao documentário, o cinema ao documentário, nós estamos abrindo mão também do cinema de arte no cinema, que existe do jeito que a gente tem aqui. Então, eu acho que é uma briga que vale a pena. A grande tela ainda é o sonho de todo mundo. Eu acho que todo mundo tem que ter acesso, fazer. Nós temos cinemas que ou tem uma tarifa diferenciada para o documentário, ou os festivais que são gratuitos, como tudo verdade, enfim. Mas acho que essa é uma luta. Eu acho que não podemos virar as costas. Assim, além da TV, o VOD e tudo, ser uma porta para que isso aconteça, né, para o seu documentário de guerrilha, eu também já fiz isso, já fizemos muito ação entre amigos para acontecer curta, média, longa, né, já fiz muito isso, né, sem dinheiro, uma loucura, mas o filme sair. Eu acho que é uma luta válida, porque é abrir mão. Se o cinema ainda existe, ontem eu fui ver esse documentário sobre São Paulo, né, da Cinelândia de São Paulo, tudo, a transformação da cidade, né, e o desaparecimento das salas. Nós estamos é um processo de modernização, nós estamos vivendo isso. As plataformas estão mudando, as formas, mas o cinema foi lá, saiu do centro, está na Paulista, né? Está no shopping, tudo. Mas o cinema existe. A gente ainda tem essa utopia, esse sonho de tirar as pessoas de casa, né? Ir ao cinema. A TV tirou as pessoas do cinema e botou as pessoas em casa, né? Porque os primórdios do cinema de sala na cidade é isso. O cinema é um programa. Sai de casa com família e tal, e, de repente, a TV, e de novo, agora, não é com VOD e tudo, você vai ter a sua grande tela em casa, vai fazer sua pipoca, vai chamar seus amigos, não vai mais. Então, eu acho que é uma resistência para o documentário continuar tentando a sua sobrevivência, ainda que difícil, no cinema. Eu concordo plenamente que existem vários casos em que eu acho que é um caminho plenamente viável, porque eu discordo que não mostrar no cinema. Ele mesmo falou, faz a carreira de festival, o filme, é o que eu falei antes, o filme, os documentários, sobretudo, hoje em dia eles têm sido vistos em número total de pessoas muito mais em festivais do que na hora de cumprir a carreira comercial. E aí, nessa hora que você chega e cumpre a carreira comercial, eu citei o exemplo do Solidão e Fé, e faz 33 pessoas, aí depois na carreira total dele ele fez 100 e poucas pessoas, sendo que em festivais fácil ele fez alguns milhares de pessoas. Então, na real, e aí você despende todo um esforço, e é literalmente um esforço para colocar o filme em cartaz, um esforço emocional, inclusive, porque tem todo um dispêndio energético de expectativa, e aí você faz pré-estreia com convidados, você envolve pessoas, você envolve equipes, você envolve uma série de coisas, e de repente o filme faz 33 pessoas, é uma frustração gigantesca que eventualmente você não precisava passar. O filme teve a possibilidade dele, a oportunidade dele de ser visto no cinema, nos festivais, onde ele cumpriu a função dele, de ser visto no cinema por alguns milhares de pessoas, ainda por cima com sessões com debate, onde acontecem quase sempre em festivais. E aí, de repente, elimina essa possibilidade. Isso eu estou falando nesse momento presente. Porém, eu sou atualmente um ferrenho defensor do circuito SPCine como um caminho viável de resgatar de volta as pessoas ao público, aos cinemas, porque, de fato, é o que acontece. O cinema está caríssimo, eles estão centralizados, não funciona, sobretudo para documentário. E que argumentos vai usar para atrair esse público jovem, etc., sobretudo periférico? Quando você tem um circuito público, ou de graça, ou a ingressos a R$2, que é o que o circuito SPCine faz, e de repente você consegue construir uma rede nacional disso, por isso eu insisto.
óbvio, é subsidiado, etc., mas é um caminho plenamente viável de formação de público que, a longo prazo, pode significar públicos que possam passar a pagar, inclusive, em salas, que, na real, é o exemplo que aconteceu em Recife, com o Cinema da Fundação, ao longo de 20 anos. O Kleber fez um trabalho de curadoria gigantesco com o Cinema da Fundação, e hoje Recife não só é uma cidade que faz muito cinema e muito bom, como tem um senhor público para o cinema nacional, para o cinema independente de forma geral, na real. Seja documentário ou ficção. Recife hoje tem disparado, é uma capital de que faz muito bom público, graças a esse trabalho que uma sala sozinha fez lá de formação de público, sala pública, etc. Então, temos exemplos que funcionam e que dá para fazer. E a outra coisa que eu acho que é um debate que a gente tem que continuar insistindo aqui no Brasil é a criação do selo Arte Ensaio. Não precisa ser nesse nome, não precisa, enfim, mas que a França tem, que dá isenção de impostos para o exibidor que colocar o filme independente, seja documentário, seja ficção, mas que seja um filme independente, com esse selo, que você consegue também fazer uma penetração maior em mais salas. Atualmente, o atual cenário que nós temos, eu super defendo o caso de que exclui a janela cinemas se for o caso, porque senão é um esforço gigantesco que você vai fazer que não vai atingir quase ninguém. Enfim, é polêmico, eu concordo, mas é um caminho. Bom, o Canal Brasil ele é super pró-cinema, né? A gente fica super feliz quando os filmes que são nossos conseguem, parte nossa, a gente fala nossos, mas conseguem entrar em festival, entrar no circuito comercial. Inclusive, tem muito produtor que chega com um filme e fala assim, vocês querem que eu faça uma versão TV? Tipo, uma coisa mais... E não, a gente sempre quer a versão que passe no festival, que entre no cinema, que venha para o canal. Mas eu acho importante você entender qual é o seu filme, quais são as possibilidades do seu filme, sabe? Às vezes, ficar muito preso no... o ideal seria tal coisa, mas beleza. Se não dá para ser assim, se eu não consigo fazer na raça, com o meu dinheiro da poupança, então talvez seja melhor entrar num Prodave de uma TV que vai me cortar o cinema, mas vai exibir meu filme, entendeu? Então, acho que isso é importante. Eu acho que outra coisa muito importante também é um pouco o que você falou da união. Assim, tipo, a gente se juntou, foi lá na Ancine, quando vocês estavam falando aí dos editais, por exemplo. Eu vejo que a Ancine, ela, por mais que tenham dificuldades, é que a gente tem que pensar que a gente já esteve num lugar muito pior, né? E claro que tem que melhorar sempre, mas assim, a Ancine fez várias modificações escutando os produtores, escutando as TVs. Por exemplo, a Débora Ivanov, escutando as mulheres dizendo: a gente não tem espaço, a gente não tem espaço. Ela foi lá, fez um estudo e viu que o percentual de diretoras mulheres, roteiristas e por raça também, era uma parada absurda. Assim. Antes de ontem, eu estava numa palestra com ela, tive essa honra. Assim, e aí eu fiz um estudo no canal também. E, assim, os dados batiam direitinho com a pesquisa da Ancine. Então, assim, se eu pegava as nossas coproduções, né, de 20 anos, 17% era dirigido por mulher. Só que daí, quando a gente pegava nos últimos 3 anos, o ano passado subiu para 30%, né, por um esforço das mulheres e também, eu acho que um olhar do canal de querer saber o que as mulheres estão fazendo. Então, assim, eu acho que você se juntar, você fazer um estudo, você levantar dados, você chegar na Ancine e falar assim, olha só como é que está isso não está funcionando. Eu acho que pode ser um movimento positivo, sabe? Então, aproveito também o gancho para falar para as mulheres que estão aqui, aproveitem esse estudo, aproveitem essa cota que a Débora Ivanov, que a Ancine estabeleceu para as mulheres, para os negros também, e, tipo, façam seus projetos, corram, sejam os primeiros a colocar ali, para também conseguir esse espaço, sabe? É um espaço ainda pequeno, mas que é um primeiro passo e que pode melhorar. Então, eu acho que é isso, tem que ter união, tem que ter estudo, porque não adianta só falar, não está funcionando, eu quero que meu filme seja financiado. Se você estiver ali brigando sozinho, não vai acontecer, tem que se unir, eu acho.
Bom, já deu nosso horário aqui, o pessoal da produção já me avisou que o nosso tempo acabou. Queria agradecer muito a presença da Isis, a presença do Daniel, do Ibirá e da Marina. Acho que a gente teve uma conversa muito interessante aqui. Queria agradecer principalmente a presença de vocês, que puderam vir aqui numa quinta-feira de manhã para acompanhar uma discussão que é muito importante para que os filmes cheguem aos seus mais diferentes públicos. E queria convidá-los a continuarem a prestigiar o É Tudo Verdade. A gente tem muitos filmes passando ainda até o final de semana. Aproveitem o festival, é de graça e tem muitas ideias interessantes aí para ver. Obrigado.